Você sabia que uma das razões principais pelas quais as pessoas se condenam, uma das razões principais pelas quais as pessoas se afastam de Deus é o apego? A liturgia de hoje vai nos dizer algo a esse respeito. A liturgia de hoje nos apresenta o Evangelho de São Marcos, e São Marcos relata que Nosso Senhor Jesus Cristo diz uma palavra a respeito do apego. Ele diz: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora. Esse Evangelho, Nosso Senhor está se referindo a pessoas que têm uma vocação especial, a abandonar tudo para segui-lo. Mas ele também está se referindo a pessoas que não têm uma vocação religiosa propriamente, uma vocação para ser monge, para ser freira, mas uma vocação para segui-lo. Todos nós temos essa vocação e para cumprirmos bem essa vocação, necessitamos ter desapego. Desapego inclusive em relação às coisas lícitas, inclusive, como diz ele aqui, à nossa casa, aos nossos irmãos, aos nossos pais, aos nossos bens. Uma das razões principais pelas quais as pessoas se afastam de Deus é o apego excessivo, que gera a avareza. É estar extremamente e excessivamente preocupado em adquirir bens, extremamente e excessivamente preocupado em relação às coisas aqui da terra, inclusive as coisas lícitas, em detrimento, com prejuízo para as preocupações das coisas celestes. É necessário sim ocupar-se e preocupar-se com as coisas da terra, mas na medida que elas nos servem para alcançar o nosso objetivo último, que é a eternidade. Inclusive, muitas vezes precisamos desprezar as coisas da terra, como já foi dito, inclusive as coisas lícitas, na medida em que essas coisas nos afastam de Deus, não contribuem para com a nossa salvação eterna, não contribuem para o cumprimento da nossa missão. A liturgia de hoje nos inspira, portanto, um pedido. Pedimos o desapego. Usarmos das coisas da terra, relacionarmos-nos com as pessoas, recordando que tudo isso devem ter em vista a eternidade e que tudo isso é passageiro. Tudo isso só tem valor na medida que nos aproxima de Deus. Certa vez, Santo Antônio foi celebrar exéquias de uma pessoa muito importante, uma pessoa tida pela sociedade como muito importante. E quando chegou no local onde se realizaria as exéquias, as celebrações em função do defunto, ele teve uma iluminação interior. Ele disse para si próprio e disse para as pessoas que estavam em torno que ele não celebraria aquelas exéquias. Ele não rezaria por aquele defunto porque ele já estava condenado. As pessoas todas, inclusive os familiares, ficaram muito assustados. E aí ele quis provar o que ele tinha dito. Santo Antônio recebeu essa iluminação interior que dizia que o homem havia se condenado porque era apegado, era avarento. E de acordo com o Evangelho, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então ele convidou a todos a se dirigirem para o local onde o homem guardava os seus tesouros financeiros. Foram até um baú, abriram e lá encontraram um coração. O coração desse homem que morreu apegado aos bens da terra. Não se salvou, se condenou porque prejudicou o seu relacionamento com Deus em função dos bens terrenos. Peçamos hoje a Nosso Senhor Jesus Cristo que nos conceda a graça do desapego. Ele bem diz aqui no Evangelho: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Muitos são primeiros aqui na terra porque possuem muitos bens e não são capazes de abandoná-los em função de Deus. E muitos são últimos aqui porque não possuem nada, mas possuem o bem eterno, possuem a Deus em suas almas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Gloria Patri et Filii